Olá pessoal, professor Márcio. Vamos mais para uma aulinha sobre farmacologia dos antianginosos, os fármacos que são utilizados no tratamento da angina pectoris, aquela dor no peito intensa. Nós vamos classificar quais são esses fármacos. Antes de iniciar a aula, se inscreva no meu canal. Se gostar do vídeo, dá um like. E no final do vídeo, você pode colocar nos comentários, deixar o seu e-mail, que eu tenho um material, um resumão sobre os fármacos utilizados no tratamento da angina, e eu envio para você aí por e-mail para poder ajudar nos seus estudos. Basta solicitar lá nos comentários, professor, manda para mim um material, o resumo de antianginosos, deixa o e-mail lá cadastrado que eu mando para vocês, ok? Então vamos começar com a definição dos fármacos utilizados no tratamento da angina de peito, que é a manifestação mais frequente de doença isquêmica do coração, doença por falta de oxigenação das fibras cardíacas. A epidemiologia é bem distribuída entre homens e mulheres, normalmente aparece a partir dos 60 anos de idade. Tá? A principal definição de angina de peito é uma dor asfixiante ou sufocante que ocorre quando o suprimento de sangue, ou seja, oxigênio, pelo fluxo coronariano, que são as artérias que irrigam o coração, é inadequado para suprimir as necessidades metabólicas do coração. Ou seja, é uma dor que as fibras cardíacas emitem quando falta oxigênio, seja por diminuição do fluxo sanguíneo, seja pelo aumento da necessidade de oxigênio do coração. A dor ela é mal localizada, ou seja, não há um ponto específico. É profunda, do tipo opressiva ou abrasiva. Frequentemente aparece náusea, suor frio, uma sudorese fria e palidez. O principal ocasionante da angina de peito, é a aterosclerose, que é a obstrução das artérias que irrigam o coração pelo depósito da placa de ateroma, colesterol oxidado depositado na camada íntima dessas artérias, que diminuem, dificultam, obstruem a passagem das células vermelhas, das hemácias, que contêm o oxigênio, que vão fornecer para a fibra cardíaca se contrair. É clássico essa foto aqui do coração repleto de placas de gordura, né? Lembra do coraçãozinho de frango do churrasco, que sempre está repleto de gordura? É exatamente isso. O entupimento das artérias provocado pelo acúmulo de colesterol dificulta o acesso do sangue às células cardíacas. Consequentemente, elas têm uma oferta de oxigênio diminuída. Então, a placa de ateroma promove um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e o consumo pelo miocárdio, pela célula cardíaca. Essa baixa perfusão, a baixa entrada de sangue, estimula o metabolismo anaeróbico. Isso não pode acontecer no coração. Lembrar que o miocárdio, ele prefere as gorduras como fonte de energia, Os lipídios, de 80 a 90% do consumo energético do coração é através de lipídios, exatamente, para evitar a formação do lactato em anaerobiose, que é muito comum naquelas células que usam a glicose como fonte energética. No caso do miocárdio, não tem esse perigo, a não ser quando ocorre a baixa perfusão. O músculo cardíaco entra em fadiga, dor crônica, tá? A conversão, do piruvato, do piruvato através do consumo de glicose em ácido lático, levando a uma acidose, acidose metabólica, que leva à fadiga muscular. O coração não pode fadigar, porque se o coração fadigar e parar de bater, infarto, morre, sendo esse uma das consequências da angina não tratada, ok? Então, os fatores que controlam o consumo e a oferta. O consumo de oxigênio,
a contratilidade cardíaca, ou seja, o quanto que o coração se contrai, se ele bate com mais força ou com menos força, se contrai com mais intensidade ou com menos intensidade, a frequência cardíaca, se o coração bate muito rápido, o consumo de oxigênio aumenta, e a tensão na parede do miocárdio, por exemplo, na hipertensão arterial. Isso tudo acarreta um aumento da pré-carga, ou seja, do volume que chega ao coração, e um aumento da pós-carga, o volume que sai do coração. Isso tem que entrar em equilíbrio com a oferta de oxigênio. Se há oxigênio suficiente para o aumento da contração, aumento da frequência e da hipertensão, tudo bem. O problema é quando a demanda de oxigênio é maior ou a circulação entre as coronárias, as arteríolas, ela está prejudicada, ou o próprio fluxo sanguíneo total é insuficiente para suprir a quantidade de oxigênio. Tá? Classificando rapidamente a angina, nós classificamos como angina clássica ou de esforço, ou seja, aquela que aparece na hora que o indivíduo necessita de uma quantidade maior de oxigênio, quando o coração precisa contrair com mais força ou com mais velocidade e a quantidade de oxigênio ela é insuficiente, é a angina clássica, e a angina prismetal ou angina de repouso, angina variante, que é uma situação mais grave, que ela pode aparecer sem o paciente necessitar, sem ocorrer o esforço físico, tá? A angina estável é a angina clássica, que é a angina, né, que aparece por demanda de aumento de demanda do coração. A instável é um pouco mais grave, que está associada ao ataque cardíaco. E a silenciosa, que ela está relacionada ao aparecimento abrupto e muitas vezes fatal. Tá? Fatores chaves para o aparecimento da angina. A idade, como eu disse, é mais comum a partir dos 60 anos de idade. A extensão das doenças nas artérias coronárias, a extensão da aterosclerose, ou seja, o grau de obstrução, a gravidade dos sintomas que o indivíduo demonstra e o grau de funcionamento do músculo cardíaco, normalmente associado à insuficiência cardíaca. Num prognóstico favorável, é óbvio, na angina estável e a capacidade de bombeamento normal do coração, ok? Outras doenças relacionadas à angina. A angina instável ou silenciosa, como nós falamos, vasoespasmo coronariano, isquemia miocárdica, infarto do miocárdio, angina microvascular, cardiomegalia, que é o crescimento do coração, o aumento do coração, trombose coronariana, que pode ser fatal, hipertensão arterial e principalmente aqui, ó, as coronariopatias. Então, uma das alternativas que o cardiologista busca num paciente mais jovem é evitar o aparecimento da aterosclerose para que ele não evolua para angina de peito. É uma das estratégias terapêuticas, tá? Então, apenas ilustrando novamente a fisiopatologia, aqui nós temos uma artéria normal, em que não há obstrução, então o fluxo sanguíneo de irrigação do miocárdio é constante e estável. Aqui nós já vemos início de uma deposição na camada íntima do colesterol LDL oxidado. Aqui já uma obstrução importante, uma significativa aterosclerose, diminuindo já o fluxo sanguíneo. E aqui, né, o aparecimento já da trombose, que é devido a um extravasamento, ocorre algum rompimento dessa camada que acaba expondo as fibras de colágeno e, consequentemente, a ativação da formação do coágulo e, consequentemente, a interrupção abrupta. Olha, você pode ver aqui a área isquêmica, a interrupção abrupta desse fluxo sanguíneo que normalmente pode ser fatal, né? Dependendo da extensão dessa isquemia, dessa falta de oxigenação, isso pode ser fatal. Bom, então a angina acontece quando as artérias coronárias ficam demasiadamente estreitas, ou seja, diminuição do fluxo, para fornecer o sangue suficiente ao miocárdio. A razão mais comum é a aterosclerose, né? Também são fatores que podem influenciar diretamente os fumantes devido ao aumento da produção de radicais livres, né, devido à presença do cigarro, e aí favorecendo a oxidação do colesterol. Pacientes sedentários, né, que têm acúmulo de gordura, hipercolesterolêmicos, os pacientes obesos têm maior probabilidade de apresentar a angina ao longo da vida, tá?
existem os tratamentos não medicamentosos, tratamentos não farmacológicos, que podem ser adotados desde a adolescência até a vida adulta. Então, a abolição do hábito de fumar, né, o cigarro é um dos maiores produtores de radicais livres, além de outras substâncias tóxicas, e esses radicais livres, eles causam diversos danos, não só no sistema respiratório, mas em todo o sistema cardiovascular, redução do peso corpóreo, principalmente da relação entre peso e circunferência abdominal, realização de exames físicos monitorados regularmente, por exemplo, o teste ergométrico, né, o teste de esteira, de esforço, que pode indicar o início de alguma isquemia miocárdica, é muito importante esses testes, tá? A abstenção de atividades que predispõem à angina, por exemplo, comida gordurosa, exercício intenso vigoroso, exercício físico vigoroso, ele não é indicado nos pacientes que já apresentam angina de peito. Tensão emocional, a descarga emocional pode promover a vasoconstricção e diminuição do fluxo, aumento da isquemia, tanto que um dos tratamentos utilizados na angina de peito é com ansiolíticos, né? Os benzodiazepínicos têm uma boa função aqui, melhorando a tensão emocional. E o frio, né? Lembra que o frio faz vasoconstricção, tá? Os ansiolíticos aqui podem ser fármacos coadjuvantes, né? O clonazepam é muito utilizado nesses tratamentos. E o tratamento farmacológico? Bom, o objetivo do tratamento com medicamento é o reequilíbrio entre a oferta, ou seja, o que a gente fornece de oxigênio para o miocárdio, e o consumo. Tá? Então, a gente pode aumentar o aporte de oxigênio com o quê? Fazendo vasodilatação. Os vasodilatadores são os fármacos de primeira escolha. Nós temos dois tipos: os vasodilatadores direto, que são os nitratos, e os vasodilatadores indiretos, como os antagonistas de canais de cálcio. Diminuição do consumo de oxigênio, por exemplo, diminuindo a contração cardíaca ou a força de contração, ou diminuindo os batimentos cardíacos, né? A gente promove uma bradicardia. Aqui nós temos os beta-bloqueadores, que nós já utilizamos como antihipertensivos, mas também podem ser utilizados no tratamento da angina de peito, ou associar os dois, dependendo da gravidade da angina, ok? Então, os fármacos de primeira escolha são os nitratos, tá? Os nitratos que são vasodilatadores coronarianos, nós vamos falar sobre eles. Existem também os fármacos anti-isquêmicos que são preventivos, né? Eles atuam no metabolismo da fibra cardíaca, otimizando o consumo de oxigênio. A trimetazidina é uma delas, né? Um fármaco muito utilizado aqui no Brasil, tá? Muito utilizado como um preventivo. Os antagonistas de cálcio, e aí já foram muito utilizados o verapamil, né, como no tratamento da angina, porém hoje as dihidropiridinas são os fármacos de escolhas. A amlodipina e a nifedipina são os principais utilizados no Brasil. A amlodipina, então, é um dos melhores antagonistas de cálcio utilizado no tratamento da angina. Tá? Os beta-bloqueadores também, e aí a família é gigante, né? Propanolol, atenolol, nebivolol, são vários. Aí nós temos também um fármaco que é utilizado aqui no Brasil com menor frequência, né? Não é um fármaco de escolha, mas está disponível. É o inibidor da corrente de marca-passo, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que é a ivabradina, também é um fármaco que está disponível aqui no Brasil. Mas os nitratos são os fármacos de primeira escolha, são os que o paciente vai utilizar desde o início até na forma mais grave, sejam os nitratos de ação rápida, sejam os nitratos de ação prolongada. Também são chamados de antianginosos. Eles aumentam o fluxo sanguíneo nos vasos que irrigam o coração, fazem a vasodilatação coronariana. Ao vasodilatar essa artéria, essas arteríolas, eles promovem o aumento do fluxo sanguíneo e, consequentemente, mais oxigênio. São utilizados para o alívio ou a prevenção da dor em ataques de angina de peito. Os vasodilatadores diretos consistem em apenas parte do tratamento, tá? Por quê? Porque a artéria está obstruída pela placa de ateroma. Então, ele é
um tratamento paliativo, que visa apenas a redução dos fatores de risco predisponente às doenças coronarianas, tudo bem? Então, qual é a ideia do nitrato? Melhorar a qualidade de vida do indivíduo com angina. Ele não vai curar a angina, não vai tratar. Talvez uma angioplastia ajude a diminuir a obstrução e o paciente não precisa mais de antianginoso, mas no paciente com angina de peito, os nitratos têm a função de diminuir ou prevenir ao aparecimento da dor e do ataque de angina, ok? Bom, a prevenção e alívio dos ataques de angina de peito usa os nitratos sublinguais, tá? Os nitratos de curtação, que têm uma ação mais rápida, eles sofrem intenso metabolismo de primeira passagem, ou seja, por via oral, eles são absorvidos pelo sistema porta-hepático e vão direto para o fígado e lá eles são extensamente metabolizados, praticamente inutilizando o seu efeito. Portanto, outras vias, como a via sublingual, na forma de comprimidos sublinguais ou de sprays sublinguais, é uma alternativa importante, pois eles apresentam uma boa biodisponibilidade por essa via, né, e o efeito é mais rápido. E você também consegue evitar o efeito de primeira passagem. Tá? Então é uma forma de utilização dos nitratos. O paciente com um ataque de angina coloca o nitrato embaixo da língua, rapidamente os sintomas melhoram. Para longo prazo, para um tratamento longo prazo, o paciente já tem angina estável, sabe que ele tem episódios regulares. Para longo prazo, existem nitratos por via oral que são mais resistentes ao ataque do fígado, tá? Associado aos beta-bloqueadores e os antagonistas de canais de cálcio. Aqui nós podemos citar a amlodipina. Os fármacos, então, reduzem a demanda cardíaca do oxigênio, aumentam o suprimento de oxigênio para o coração, o paciente passa melhor. Tá? O mecanismo de ação dos nitratos. Como eles são vasodilatadores de ação diretas, eles são chamados por não depender da inervação e não ser mediada por nenhum tipo de receptor. Diminui as demandas de oxigênio por parte do miocárdio através dos seus efeitos sobre a circulação sistêmica. Então, eles não fazem apenas a vasodilatação coronariana, eles dilatam principalmente as veias. Consequentemente, diminui a entrada de sangue no coração, diminuindo a pré-carga. Menos sangue entrando, menos sangue saindo. Diminui também a pós-carga. Consequentemente, o coração não precisa de tanta força para contrair esse sangue. Tá? Ambos os tipos de angina respondem à sua ação. Então, olha só, nós temos aqui ação dos nitratos orgânicos no sistema venoso. Então, aqui nós temos aqui uma veia, por exemplo. Tá? O endotélio que reveste a parte interna e a musculatura lisa que envolve o endotélio. Lembra que o músculo liso, ao contrair, ele diminui o calibre da artéria da veia. Ao relaxar, ele aumenta o calibre da artéria e da veia. Consequentemente, aumenta, né, o fluxo sanguíneo, tudo bem? O endotélio, através das suas células endoteliais, sofre a ação da inervação colinérgica, a acetilcolina aqui, que estimula a liberação dessa enzima óxido nítrico sintase, que converte a arginina em óxido nítrico, que é um gás de curtíssima duração. Esse gás rapidamente atravessa a membrana até a fibra muscular, atravessa o endotélio até a fibra muscular. Aqui na fibra muscular, ele ativa a guanilato ciclase, consequentemente ativa a GMP cíclico, aumenta a conversão do GMP cíclico, que impede o influxo de cálcio extracelular. Menos cálcio dentro do músculo, o que o músculo faz? Relaxa. Na hora que ele relaxa, ele aumenta o calibre das artérias e o fluxo sanguíneo anda. Isso é o mecanismo natural do nosso corpo. Os nitratos, eles são doadores direto de nitratos, diretos do óxido nítrico. Consequentemente, eles não dependem de inervação nem de outras enzimas. Eles atuam diretamente na fibra muscular lisa, aumentando os níveis de GMP cíclico, consequente diminuindo a entrada de cálcio. Então, eles promovem esse relaxamento, consequentemente a vasodilatação.
tá? Olha esse esqueminha aqui, ó, o agonista, né, por exemplo, a acetilcolina lá que nós vimos lá, o agonista aumenta a conversão do GTP em GMP cíclico, consequentemente impede a entrada de cálcio, cai o fluxo de cálcio, vasodilatação, relaxamento da musculatura lisa. Olha aí o detalhe desse esquema aqui, ó. O GMP cíclico é peça-chave no controle do cálcio intracelular, tudo bem? Então, se eu tiver um aumento abrupto e muito intenso, eu vou ter uma queda abrupta e intensa de cálcio, eu vou ter um relaxamento abrupto da musculatura lisa. Isso pode causar hipotensão, isso pode causar a hipotensão postural, tanto que esse é um dos efeitos colaterais dos nitratos, né? Hipotensão postural. Só que esse descontrole, ó, o descontrole de uma reação dessa, com um aumento intenso do GMP cíclico, pode levar o paciente até uma síncope, ok? Existe naturalmente uma enzima chamada fosfodiesterase 5, que justamente está aqui para regular esse ciclo, evitar um aumento abrupto do GMP cíclico. Então, naturalmente, essa fosfodiesterase inativa o GMP cíclico em GMP, que não tem efeito sobre o cálcio. Perfeito? Então, o paciente toma o nitrato vai aumentar a oferta de óxido nítrico, que aumenta a conversão em GMP cíclico. Rapidamente, a fosfodiesterase ela já acaba inativando esse GMP cíclico e impedindo, certo? Uma vasodilatação excessiva. Opa, mas olha só, tem um fármaco aqui, ó, sildenafil, tá? O sildenafil é um antagonista, um bloqueador da fosfodiesterase 5, tá? Olha só, vamos esquecer que esse paciente, ele sofre de angina. Ele é um paciente normal e que ele toma o sildenafil, o Viagra, para poder ter relação sexual naturalmente, né? Então ele vai lá, vai ter relação sexual, toma o sildenafil impede a conversão do GMP cíclico lá nos corpos cavernosos, aumenta o GMP cíclico, aumenta a vasodilatação, relaxamento, mais fluxo sanguíneo, ele tem um enrijecimento do pênis. Tudo bem? Perfeito. Por que que esses fármacos são contraindicados em pacientes que fazem uso de nitrato? Lembra que eu falei que a fosfodiesterase 5 é um regulador para evitar uma vasodilatação excessiva? Se o paciente tomar nitrato junto com o sildenafil, ele perde esse controle de regulação e o paciente pode ter uma vasodilatação intensa. Então, olha só, coisa que nós temos que lembrar para sempre. Os nitratos são contraindicados ao uso com sildenafil, tadalafil, vardenafila, todos os inibidores da fosfodiesterase 5, devido a essa perca do controle, né, dessa reação, ok? Então isso é uma informação importante, tá? Então, novamente aqui para mostrar que com a vasodilatação, né, tanto periférica quanto das artérias, nós diminuímos a pré-carga, diminuímos a pós-carga, consequentemente o trabalho cardíaco. Com o menor trabalho cardíaco, menor consumo de oxigênio, o paciente tem uma melhora dos sintomas da angina. Tá? A farmacocinética dos nitratos é importante. Tá? Os nitratos de curta duração, como a nitroglicerina, sofrem muito efeito de primeira passagem, ó, sendo convertida em dinitrato desosorbida, em mononitrato desosorbida, tá? Que tem um efeito menor, porém tem uma duração maior. Então, os nitratos de ação rápida, como a nitroglicerina, o propatinil nitrato, eles devem ser utilizados via sublingual ou transdérmica, tá? A via transdérmica também é uma via interessante, ou os nitratos de longa duração, como o dinitrato e o mononitrato desosorbida, eles podem ser utilizados por via oral, porque tem um menor metabolismo hepático, ok? As contraindicações principais: anemia, hemorragia cerebral, traumatismo craniano, glaucoma, hipertiroidismo, cardiomiopatia hipertrófica, infarto agudo do miocárdio. As principais precauções, né? Os pacientes que são intolerantes a um nitrato também podem ser intolerantes a outra classe. Tá? E é comum dar reação de cefaleia intensa, hipotensão postural. Então nem adianta tentar, a gente já passa por um bloqueador de canal de cálcio ou um beta-bloqueador nesses pacientes que não têm tolerância aos nitratos. São os fármacos de primeira escolha. Normalmente eles são muito bem tolerados, porém há pacientes que não se dão com os nitratos, ok?
O tratamento deve ser suspenso se ocorrer visão borrada. É possível ocorrer tolerância com o uso prolongado, e aí também é uma informação muito importante com o uso dos nitratos. A tendência é que o organismo se adapte à presença dessas moléculas orgânicas e ocorra uma demanda maior de ajuste de dose. É comum também fazer esse ajuste de dose com os nitratos devido à tolerância. E a dose tem que ser reduzida gradualmente para evitar efeito rebote. O paciente não pode retirar abruptamente, porque ele pode ter uma hipertensão de rebote ou cefaleia intensa. Então, naturalmente, quando o médico vai suspender o nitrato, ele vai tirando lentamente, vai diminuindo a dose lentamente nesses pacientes. Os principais efeitos adversos são cefaleia, rubor e tontura, esses presentes principalmente no início do tratamento, hipertensão ortostática e síncope, principalmente se associar com antihipertensivos ou com outros fármacos que promovem vasodilatação, como é o caso do sildenafil. Taquicardia reflexa é comum e bradicardia grave, principalmente quando associada aos beta-bloqueadores. Então, o cardiologista tem cautela no início. E isquemia cerebral transitória é raro esse efeito adverso. As principais interações medicamentosas podem diminuir o efeito da acetilcolina, histamina e norepinefrina, podem neutralizar o efeito tensor dos simpatomiméticos. Você viu que eles não dependem da inervação simpatomimética, então pode resultar em hipotensão, tá? Álcool, antidepressivos tricíclicos como a amitriptilina, antihipertensivos de maneira geral, todas as classes, beta-bloqueadores, antagonistas de canais de cálcio, que mesmo utilizando juntos tem que ter ajuste de dose, hipnoanalgésicos como os opioides, agentes hipotensores como a hidralazina ou outros vasodilatadores como o sildenafil podem intensificar os efeitos hipotensores. Então, o que o cardiologista normalmente faz quando ele precisa entrar com o nitrato? Ele usa a menor dose possível e vai avaliando o paciente mensalmente. E aí, seu João, o senhor se adaptou, teve muita tontura? Não senti nada. Então, ao invés de tomar meio comprimidinho, vamos tomar um comprimidinho inteiro e assim sucessivamente. Ele não entra com uma dose muito alta justamente porque, normalmente, esse paciente com 60 anos de idade, com histórico de aterosclerose, já é um paciente polifarmácia, ou seja, que usa vários medicamentos, inclusive todas essas classes descritas aqui, tá? Inclusive o que não é medicamento, né? O álcool também é muito comum esses pacientes utilizarem. Quais são os representantes? Aqui no Brasil são esses, dinitrato de isosorbida e mononitrato de isosorbida, o monocordil, esse daqui é muito utilizado. A nitroglicerina, que é mais usada em hospitais, tanto injetável quanto sublingual. O propatinil nitrato, que no Brasil é o mais utilizado, é conhecido como Sustrate, tá? E a tenitramina, que tem um uso um pouco mais restrito. Mas o propatinil nitrato, o dinitrato e o mononitrato são os principais utilizados no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? O dinitrato de isosorbida, também conhecido como Isordil, tá? Pode ser utilizado tanto por via oral quanto por via sublingual. O mesmo comprimido que está na caixinha pode ser tanto tomado quanto colocado sob a língua. São rapidamente absorvidos com uma biotransformação hepática intensa. O uso oral, o início de ação de 15 a 40 minutos e o sublingual bem mais rápido, tá? Existem também formulações do tipo slow release, de liberação lenta, que vai liberando no intestino lentamente esses fármacos. Tá? Depende da intenção do prescritor. Duração da ação de 4 a 6 horas, a sua excreção é primariamente renal e as doses começam com 2,5 a 5 mg dia. O mononitrato de isosorbida no Brasil é conhecido como monocordil, o metabólito ativo do dinitrato. Então, o dinitrato precisa sofrer metabolismo hepático para se transformar no mononitrato, que é a forma ativa. É utilizado por via oral, com propriedades muito semelhantes da nitroglicerina. Rapidamente absorvido, esse mononitrato não sofre biotransformação hepática, por isso que a via preferida é a via oral. O início de ação é um pouco lento, tá? Lento, pessoal. Num paciente que está em crise, não é um fármaco de escolha. Tanto que o mononitrato ele é utilizado em pacientes de ação prolongada, de uso prolongado, né, como um preventivo, ok? Duração de ação entre 4 e 5 horas, normalmente o paciente toma de 2 a 3 comprimidos ao dia. A excreção também é renal e as doses são semelhantes. Tá? A nitroglicerina, que é o correspondente do trinitrato de propanotriol,
Comercializado na forma de discos ou sistemas transdérmicos, ok? Aerossol, sublingual ou injetável no hospital. O início de ação na mucosa oral é de 1 minuto, ou seja, esse é o fármaco para crise de angina, tá? O metabolismo hepático é intenso e sofre também metabolismo enzimático no sangue. A duração do seu efeito é de 30 a 60 minutos. É o fármaco de escolha em hospitais, é o SOS, é a emergência, tá? Contraindicação, sildenafil nas últimas 24 horas. É aquela perguntinha clássica. O paciente chega com dor no peito. Senhor, se for homem, senhor, o senhor tomou Viagra nessas últimas horas? Tem que perguntar, porque o uso conjunto da nitroglicerina com o sildenafil, a nitroglicerina é extremamente potente, pode causar uma hipotensão grave e precisam ser tomadas outras medidas, tá? E aí não é interessante. Aqui no Brasil, o propatinil nitrato, né, como é o Sustrate, conhecido como Sustrate, é o fármaco mais utilizado, um dos mais utilizados. Pode ser usado tanto por via oral ou sublingual, o início de ação é super rápido, tá? 10 mg de 2 a 3 vezes ao dia e a duração de efeito de 5 horas. É o fármaco hoje preferível. Tá? Os beta-bloqueadores que nós já vimos na aula de antihipertensivos, se você não assistiu, pesquise aí no meu canal que tem aula sobre antihipertensivos, sobre beta-bloqueadores, é uma aula bem bacana, super completa, são fármacos que nós já elucidamos, tá? Então aqui a gente só vai citar que eles têm ação antianginosa, né, também como antihipertensivo e antiarrítmicos, tá? Eficaz no tratamento da angina de esforço, deve-se à sua capacidade de diminuir a frequência cardíaca. Os beta-bloqueadores, eles têm ação bradicardizante, né? Então eles têm ação, promove a bradicardia, diminui a frequência cardíaca, diminui a contração e a pressão arterial. Consequente, diminui a pré-carga e a pós-carga, tá? Em consequência, o consumo de oxigênio é diminuído e a dor isquêmica é retardada. Normalmente, quando os beta-bloqueadores são utilizados, os pacientes que já são hipertensos, né? Ou já têm alguma arritmia, né? O paciente precisa utilizar um beta-bloqueador, tá? Na angina variante, o seu efeito não é consistente. No Brasil existem vários, a família é gigantesca, tem mais de 15 representantes, tá bom? Bom, os bloqueadores seletivos de canais de cálcio, esses já são interessantes, eles bloqueiam os canais de cálcio lentos, né, nas fibras musculares lisas e no miocárdio, diminuem o influxo de cálcio, consequentemente promovendo o relaxamento do músculo liso e a vasodilatação, né? Do bloqueio de canal de cálcio resulta a redução da concentração de cálcio intracelular e, consequentemente, a dilatação das artérias e arteríolas periféricas e também dos vasos sanguíneos cerebrais. Aqui a nimodipina tem um efeito mais interessante, tá? Então eles fazem justamente isso aqui, diminui a contração pelo influxo de cálcio extracelular, promovendo a vasodilatação das artérias e das veias, diminuindo o consumo do coração. É o mecanismo de ação da amlodipina, que também tem efeito antihipertensivo, tá? Também pode associar esses pacientes, tá? Os bloqueadores de canais de cálcio diminuem o influxo de cálcio, consequentemente diminui o cálcio intracelular e promove o relaxamento da musculatura lisa, ok? Bom, os bloqueadores seletivos, os mais utilizados aqui no Brasil para esse propósito são as dihidropiridínicas. O amlodipino e o felodipino são os principais, mas também o isradipino, nifedipino e nisoldipino também podem ser utilizados. A amlodipina é a campeã, tá? Tem um excelente custo-benefício. Esses fármacos são bem seletivos para a musculatura lisa vascular comparadas com o miocárdio, portanto, atuam primariamente como vasodilatadores e antihipertensivos, tá? Os efeitos hipotensores produzidos são acompanhados de taquicardia reflexa, por isso que às vezes eles são associados também aos beta-bloqueadores. O efeito antianginoso deve à vasodilatação periférica, diminui a pressão sistêmica ou a pós-carga cardíaca, consequentemente a necessidade de oxigênio. Esse fármaco aqui é um fármaco relativamente novo, no Brasil ele é utilizado, mas com pouca frequência. Ele é um inibidor seletivo do nó sinusal, atuando através do controle da despolarização do marcapasso cardíaco, ou seja, reduz a frequência cardíaca, diminuindo a sobrecarga. Ele atua principalmente no fluxo lento de sódio do tipo I,
tá? Alternativas aos pacientes intolerantes aos beta-bloqueadores, tá? Muito específico para esse caso. Já a trimetazidina, que aqui no Brasil é conhecido como Vastarel, tá? Vastarel é o nome comercial e esse já é um fármaco muito utilizado, ó. Ele vai atuar na atividade metabólica das células miocárdicas, melhora a isquemia induzida pelo esforço e a isquemia miocárdica silenciosa, ó, importante para essa daqui. Tanto que o Vastarel é utilizado como um preventivo da isquemia. Exerce efeito cardioprotetor, diferente, não é vasodilatador, tá, pessoal? Tem ação anti-isquêmica com a melhora da hipoxemia e das reservas energéticas celulares. Na verdade, o resumo da trimetazidina, ele otimiza o consumo de oxigênio pelas mitocôndrias. Consequentemente, ele aumenta a efetividade da utilização do oxigênio, diminuindo os riscos de a isquemia. Então, diminui a acidose metabólica, que é importante na falta de oxigênio, previne a sobrecarga de sódio e de cálcio, preserva a função mitocondrial, talvez está aqui a sua principal função, mantém as concentrações altas de ATP, é o que o miocárdio precisa, energia, tá? E também protege as membranas contra a ação dos radicais livres, que destrói a membrana do miocárdio. Outros tratamentos alternativos para a angina de peito. A utilização do ácido acetil salicílico em doses baixas diariamente é benéfica para esses pacientes. Por quê? Porque o ácido acetil salicílico ele é um inibidor da ciclooxigenase inespecífica 1, né, que nas plaquetas acaba tendo uma função agregadora. O AS diminui a agregação plaquetária, consequentemente evitando ou diminuindo o aparecimento de trombos, consequente à isquemia grave. A arginina é um fármaco interessante, tá? Na verdade, um fármaco, né? Um suplemento, é um aminoácido que é o substrato para a formação do óxido nítrico. A arginina sofre a ação da enzima arginina sintase, é convertida em citrulina e óxido nítrico. Então, a suplementação de arginina, principalmente em pacientes que fazem exercício físico ou precisam praticar exercício físico e têm angina, tem se mostrado um excelente suplemento. Ó. Doses podem chegar até 5 gramas ao dia. O cardiologista prescreve a arginina para prevenir, principalmente pacientes que querem ou que necessitam de atividade física. As estatinas, porque diminui a produção do colesterol endógeno, consequentemente diminui o agravamento da placa de ateroma. Tá, e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, né, com os inibidores da ECA, por exemplo, né, os antihipertensivos também são fármacos utilizados. Tá? O esqueminha farmacológico aqui, os nitratos de ação rápida são de primeira escolha, depois associados aos beta-bloqueadores. Tá? Os beta-bloqueadores, quando não respondem, podem ser substituídos pelos bloqueadores de canais de cálcio e associado aos antimetabólicos, né, e os bradicardizantes. E por fim, terceira linha, os nitratos de ação prolongada, como o mononitrato de isosorbida. Esse esqueminha aqui contribui da mesma forma para a insuficiência coronariana, né, o AS e outras prevenções secundárias, como o controle do diabetes, da dislipidemia com as estatinas, né, cessar o uso de cigarros que têm substâncias radicais livres, controle da hipertensão arterial. Quando o paciente não responde, né, a associação dos bloqueadores de canal de cálcio ou dos vasodilatadores direto, né, e dos beta-bloqueadores, ok? Consequentemente, o paciente vai respondendo aos tratamentos. Enfim, esse é um resumão, tá? Um resumão sobre os fármacos antianginosos.